Vamos aguardar, estamos no ar, vou só guardar aqui minha equipe. Ok, confirmado? Beleza? Estamos no ar? Isso aí? Tá. Olá pessoal, como é que estão? Tranquilos? Boa noite para vocês hoje na nossa live aqui da quinta-feira. Nossa, prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Parece que demorou tanto essa semana para chegar hoje aqui na quinta-feira para nossa live, tá? Para aqueles que já me conhecem, que me seguem na minha rede social, Facebook, na minha fanpage, lá no meu canal do YouTube, Professor Cristiano Souza, um grande prazer estar aqui com vocês hoje trocando essas informações. Para aqueles que estão chegando agora, que foram convidados pelos colegas, pelos meus seguidores, um enorme prazer ter você aqui na minha rede social. E se você tiver outro colega que também é concurseiro, convide ele para participar desse evento e dos próximos eventos. Todas as quintas-feiras nós temos lives voltadas para dicas preciosas para concursos públicos. Aqui eu não ensino nada do arroz com feijão, pelo contrário, eu mergulho exatamente na cereja do bolo para que você possa ter um máximo de aproveitamento em relação a isso, tá? Hoje nós temos uma informação magnífica em relação à nossa live, tá? Nós estamos alguns dias trabalhando para que hoje possa acontecer. Enquanto eu vou conversando com vocês, eu fico também de olho aqui na minha equipe para me dizer se está tudo certo com o áudio, com o vídeo, na transmissão. O pessoal de casa pode sinalizar para nós se depois está tudo certo. A princípio está tudo certo com a transmissão. Hoje nós temos um evento magnífico que é a questão da nossa comunicação por videoconferência. Então, após terminarmos essa live, eu vou abrir o meu canal de videoconferência em que nós vamos poder nos enxergar e conversar por uma câmera, tá? Então o meu sistema comporta até 100 pessoas ao vivo em tempo real, olha que louco, 100 câmeras, né? Ao vivo em tempo real, mas hoje eu vou limitar a 20 pessoas. Eu vou limitar as 20 pessoas que entrarem lá na sala da minha videoconferência para que nós possamos conversar. Então, as instruções de como entra na sala de videoconferência, a minha equipe vai postar no final dessa live, na descrição do vídeo aqui do Facebook, no final da live, no final da live, vai colocar um link lá para vocês para que vocês possam acessar o meu sistema de videoconferência. Mas esse link só no final, tá? Obviamente que só vai assistir participar da videoconferência quem estiver aqui em tempo real, porque depois esse vídeo será posto lá no YouTube, quem estiver lá no YouTube dias depois não vai assistir, tá certo? E como pressuposto básico, o requisito tem que ter uma webcam e um microfone, né? Ou então utilizar o telefone celular para que você possa aí assistir esse bate-papo. Lá na videoconferência nós vamos conversar tudo o que você quiser sobre concurso público, tirar suas dúvidas, tirar dúvidas sobre a live, falar um pouco sobre qual a sua necessidade. E eu também quero saber o que eu posso te ajudar. Eu quero saber muito no que eu posso te ajudar. Eu quero te escutar, eu quero ver, quero falar com você para que nós possamos então compartilhar essas informações. Será um grande prazer receber vocês depois da nossa live aqui, ali na minha videoconferência. Eu saio do estúdio, vou para a minha sala e é lá na minha sala, lá a gente conversa. Beleza? Conversado? Mas agora foco total na nossa live. Convide os colegas, compartilhe essa live aí na sua rede social, chame mais gente, vamos lá, vamos movimentar essa live para que muitas pessoas possam aproveitar esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês todas as quintas-feiras. Bora? Olha só, como a maioria do pessoal me pediu, nós vamos falar hoje sobre atos administrativos, licitações e contratos, tudo numa live, né? Que legal! Então hoje nós vamos aprofundar bastante. Do ato administrativo, a grande e maior dúvida da galera é sobre a anulação e revogação do ato. E hoje eu garanto para vocês que hoje eu vou arrebentar nesse ponto aqui de anulação e revogação, porque eu vou trazer alguns exemplos práticos para que você possa pegar o estudo de ato administrativo e entender de vez. Olha só, vamos conversando aqui. Eu vou partir da anulação para que você possa perceber. A anulação ela só é possível quando o ato administrativo for inválido. Se o ato for inválido, vamos botar um sinal de negativo. Se o ato for inválido, se ele for inválido, eu posso anular. Quando o ato é válido de positivo, não tem nenhum defeito de validade, então será revogação. Ok? Isso aí é chover no molhado, chover no molhado. Até vou botar meu telefone aqui no silencioso, porque vai que alguém ligue durante a transmissão. Olha só, agora vamos para casos práticos para que você possa entender. Imagina que de repente você solicitou a aposentadoria hoje e eu sou o gestor público. E eu, ao olhar o seu requerimento, eu concedo a aposentadoria para você.
Então, o meu primeiro ato administrativo, é o ato 1, é o de concessão de aposentadoria para você. Só que eu, administrador, não observei todos os requisitos legais previstos em lei. E não é que depois esse ato ele é revisto pelo Tribunal de Contas, que é o ato 2, e o Tribunal de Contas, olha só, verifica que a concessão da aposentadoria é ilegal, porque não preenche os requisitos da lei. Então, nesse momento do ato 2, uma autoridade, olhando para o ato 1, ele reconhece que o ato 1 foi ilegal. Só nesse momento em que a autoridade tomou conhecimento da irregularidade do ato, mas a irregularidade já estava no ato. No entanto, o ato gozou de uma presunção de validade até o momento em que alguém colocou o olho nele e descobriu que o ato era irregular. Veja que até então, enquanto não reconhecida a ilegalidade, todos esses efeitos foram efeitos com presunção de validade. A pessoa recebeu durante esse período de tempo com presunção de legalidade. Então, nesse momento que a autoridade reconhece a ilegalidade do ato, ele tem que olhar para trás e tem que desconstituir, vamos pegar no apagador, tem que desconstituir todos os efeitos produzidos pelo ato administrativo, até o ponto de extinguirmos o ato administrativo porque ele é ilegal. Então veja que na anulação do ato eu tenho dois momentos. Um momento em que o ato é produzido, a concessão de aposentadoria, e outro momento em que a autoridade reconhece a ilegalidade, que é um ato 2, e ele volta para trás para desconstituir os efeitos. Quando ele volta para trás, o efeito é o ex tunc, T de trás. Ex tunc, ele desconstitui todos os efeitos do ato. Se ele desconstitui, então ele tem um efeito destrutivo, negativo. Ele destrói, ele desfaz os efeitos do ato administrativo. Eu quero que vocês cuidem essa parte, porque a Lei 9784 de 99, a Lei do Processo Administrativo Federal, diz que só é possível a administração pública anular um ato administrativo que decorra de efeitos favoráveis para terceiro, que agiu de boa fé, se ela anular esse ato no prazo de 5 anos, no limite de 5 anos. Portanto, se você agiu de boa fé, o Tribunal de Contas só pode anular a concessão da sua aposentadoria se eu fizer isso dentro do prazo temporal de 5 anos. Se passado mais de 5 anos, o Tribunal de Contas não pode mais anular o ato, mesmo que o ato seja ilegal. A ressalva disso é quando você, a pessoa, age de má fé com a administração. Havendo má fé do servidor com a administração pública, nós não teremos mais a contagem do prazo de 5 anos e então a administração pode anular esse ato a qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento. Então cuidado com isso. Eu falei para vocês hoje que a live ela é profunda. Exatamente aqui eu trago dicas realmente para você vencer, para você passar no concurso, você ser um iWinner. O que acontece aqui? A súmula vinculante número 3 do Supremo Tribunal Federal, diz que toda vez que o ato do Tribunal de Contas da União importar num efeito negativo ao servidor, ao agente público, principalmente em relação à anulação de ato administrativo, o Tribunal de Contas da União é obrigado, a administração pública é obrigada a chamar você para que você exerça o seu direito de contraditório e ampla defesa. Então, se o Tribunal de Contas vai reconhecer que a concessão da sua aposentadoria é ilegal, reconhecendo que o ato é ilegal, ela tem o dever de chamar você para o processo e ofertar o contraditório e ampla defesa antes de reconhecer a ilegalidade definitiva do ato. Então veja que eu já trouxe aqui ato administrativo, Lei 9784, já estou na súmula vinculante número 3 do Supremo Tribunal Federal. Só que a súmula vinculante número 3 do Supremo Tribunal Federal não fala em prazo. Só fala que o TCU deve dar o contraditório ampla defesa quando houver uma decisão que vai importar em prejuízo para a parte. Só que a Lei 9784 diz que para o TCU poder anular esse ato administrativo, tem um prazo de 5 anos para o fazer.
Então, abra bem o olho nessa parte aqui. Tudo bem? O efeito, então, ex tunc, um segundo ato reconhecendo a ilegalidade, tem que anular. Tá certo? Hoje eu não vou falar sobre convalidação, ok? Então, apenas aqui falando sobre anular o ato administrativo e, portanto, o efeito é destrutivo. Vamos para um segundo momento. Se você estiver gostando, estiver curtindo a live, mande sinal da fumaça aí, sei lá, dá uma curtida, mande alguma coisa para nós. Pelo menos sinalize para a minha equipe dizendo, tô curtindo, tô gostando da live de hoje, tô achando bem legal, tá bem ilustrativa, tá bem clara. Mande sinal para nós aí, por favor. Vamos lá. Isso aqui é Guaraná, tá, pessoal? Próximo ponto, revogação. Revogação é de ato válido, eu só posso revogar um ato válido. Mas como a revogação é bem subjetiva, eu vou contar uma historinha para vocês, para que vocês possam entender bem esse assunto. Olha só, vem comigo aqui. Imagine a situação que você é prefeito municipal da sua cidade. Daí você determina que uma van odontológica, aqueles furgãozinhos ali, que tem todo o aparato médico dentro de odontologia, uma van odontológica com 2 dentistas, vão até um bairro pobre da sua cidade. Imagine só a cena. Vá até um bairro pobre da sua cidade, fique lá do dia 1º desse mês até o dia 30. Vamos botar com uma outra cor aqui. Até o dia 30 do mês. Do dia 1º até o dia 30 do mês. Para quê? Para fazer serviço odontológico nas crianças carentes do bairro lá da sua cidade. Beleza, determinou que fosse. O ato é válido? Sim, o ato é válido. Tá? Acontece que esses 2 dentistas, quando chega no dia 18 do mês, eles já cumpriram todas as atividades definidas no plano odontológico. Já atenderam todas as crianças. Então, do dia 1º ao dia 18, eles já atenderam todas as crianças daquele bairro. E aí, do dia 18 até o dia 30, eles não têm nada para fazer. Eles vão ficar lá, vendo Facebook, Instagram, WhatsApp, e-mail, ou seja, ficam matando tempo lá sem fazer nada. Pergunto para você, se você é o prefeito municipal e descobre que esses dentistas estão lá sem fazer nada, você vai deixar assim? Você vai ficar inerte nessa situação? Claro que não. Se você for um bom gestor, você vai dizer para esses 2 dentistas, junto com a sua van odontológica, para que do dia 18, imediatamente se desloquem para um outro bairro carente, para uma outra comunidade carente, para prestar um outro serviço odontológico nessa cidade. Então veja que do ato 1 deveria ser terminado, o efeito do ato 1 teria que ter terminado no dia 30. Só que o efeito do ato 1, ele parou no dia 18 do mês, no dia 18. Por quê? Porque veio uma ordem dizendo que não precisava mais ficar no bairro X. Essa ordem é o ato 2, é quando o prefeito diz, dentistas, vocês não vão ficar mais até o dia 30 aí, vocês peguem a van de vocês e vão para um outro bairro. Então eu tenho um ato 1 que mandou ficar do dia 1º ao dia 30, eu tenho um ato 2 que diz, até o dia 18 vocês vão ficar nesse bairro, a partir do dia 18 vão para outro bairro. Percebo que do ato 2, a autoridade, o prefeito, ele reconhece que é inconveniente que os 2 dentistas permaneçam naquele local. O ato 2 reconhece que não é mais conveniente que os dentistas fiquem aqui sem fazer nada. Ou seja, é inconveniente, é inoportuno que eles fiquem aqui. Portanto, olha o que eu vou falar para vocês. Portanto, o ato 2 que reconhece a inconveniência deles permanecerem nesse local sem fazer nada, o ato 2 revoga os efeitos do ato 1, que é a ordem de ir para lá. Quando ele revoga os efeitos do ato 1, ele revoga aqui, ele revoga aqui. Ele retira esses efeitos aqui, ele retira esses efeitos. Portanto, a revogação, ele retira os efeitos para frente. Ele impede que os efeitos sejam produzidos, ou que produzam os seus efeitos futuros, porque ele cessa o efeito do ato. Veja que ele está dizendo que do dia 18 ao dia 30 não precisa ir mais. Não é para ir mais, ele tirou esse efeito. Só que o que ficou do passado, do dia 1º ao dia 18, é válido. Então vamos escrever aqui, do dia 1º ao dia 18 é válido. E se é válido, ele mantém.
Isso quer dizer que da revogação ele não volta para trás. É ex nunc, de nunca voltar para trás. Ele mantém o que tem aqui atrás e apenas ele tira o efeito daqui da frente. Então veja a grande diferença, olha só. Na revogação, a sustação do efeito é para frente, ele impede um efeito futuro e ele mantém os atos passados, os efeitos do ato passado. Portanto, o efeito da revogação é ex nunc, de nunca voltar para trás. Ele suspende os efeitos para frente. Tanto é que se fosse seguir a linha cronológica, seria 18, 19, 20, até chegar ao 30. E nunca chegou ao 30 naquele bairro, porque era inconveniente deixar a vã odontológica ali. Sacou? E aqui na anulação é para trás. Então os efeitos, olha só, os efeitos da anulação é a desconstituição, desconstituir efeitos já produzidos para trás. Gostaram? Ficou mais fácil assim? Com certeza, né? Com os exemplos práticos fica muito mais fácil, né? Como eu já falei o dia inteiro hoje dando aula, eu tô com minha garganta hoje bem irritadinha. O que nós temos hoje de licitações e contratos para vocês? Temos tudo sobre licitações misturado com atos administrativos. Vamos lá então, agora vem comigo, vem no meu raciocínio aqui. Como é que se abre um processo licitatório? Nós temos a fase interna e a fase externa. A fase interna, aquela preparação do projeto básico, com a verificação da verba orçamentária, com a decretação e a declaração do interesse público de realmente querer abrir uma licitação, de demonstrar a necessidade de abrir a licitação. Quando vamos para a fase externa, na fase externa nós temos a publicação de um resumo do edital. Bem, na verdade é um aviso contendo um resumo do edital em jornal de grande circulação, dizendo: ei, foi aberto um processo licitatório, número 001/2017. Quer saber mais sobre essa licitação? O edital está disponível na sua íntegra na administração pública. Cito aí endereço, avenida tal, cidade tal, endereço tal. É isso que acontece na prática. Então, uma vez que nós publicamos a abertura de uma licitação, eu tenho um ato administrativo típico. Olha só, aqui eu tenho um ato administrativo. Um ato administrativo, abertura de um processo licitatório. E obviamente que após superar todas as fases da licitação, fase de habilitação do artigo 27, 28, 29, 30, nós vamos verificar os documentos habilitatórios, depois fase de julgamento das propostas, artigo 45, depois temos a fase da adjudicação da proposta mais vantajosa, ou seja, o vencedor da proposta, a ele eu vou garantir, eu vou adjudicar o objeto para que ele venha assinar um contrato. E depois de assinar o contrato, ele tem que cumprir o contrato, ele vai executar o contrato. Quando ele assina também o contrato, obviamente que eu tenho regras de direito administrativo. Mas venha comigo, olha só. Imagine que dentro desse procedimento administrativo, entre a licitação e a assinatura do contrato, o administrador verifica que ocorreu uma ilegalidade no processo licitatório. Exemplo, ele quer construir uma ponte que custa 3 milhões de reais e adotou a modalidade convite. Não pode. Se a obra ou serviço de engenharia acima de 1,5 milhão, é obrigatória a modalidade concorrência. E aí tem uma ilegalidade. Então, nesse caso, o gestor público ele vai decretar a anulação do procedimento licitatório. Aqui, ó, desse procedimento licitatório. E quando ele reconhece o defeito de legalidade, ele vai decretar a anulação com força no artigo 49. E quando ele decreta a anulação, ele faz o seguinte, ó, ele desfaz os efeitos da licitação. Porque o principal efeito da anulação é o efeito destrutivo para trás. Ele desconstitui. Vamos colocar aqui, ele desconstitui, porque o efeito é o efeito ex, tá aqui ó, ex tunc, de voltar para trás. Faz sentido para você? Segunda observação, se pelo vício da licitação, melhor dizendo, se o vício da licitação foi plotado depois da assinatura do contrato, obviamente que o reconhecimento da nulidade da licitação também importará em nulidade do contrato, porque ele também estará viciado. Ok? Mas ainda, vamos caminhar na linha do tempo. Suponhamos
que o vício está no contrato, na execução do contrato. Obviamente que eu também terei uma decretação de nulidade por força do artigo 59 da Lei de Licitações 8666. Então, nulidade do contrato, a anulação do contrato está no artigo 59, toda vez que o contrato for ilegal. A nulidade da licitação está no artigo 49. Aqui é 49 e aqui é 59. Mas veja que se o defeito do contrato, se o defeito da licitação foi por causa da licitação, foi por causa do administrador público, pelo agente público, o particular não teve culpa de nada, então o particular não pode sofrer as consequências por causa do erro da administração. Então olha o que vai acontecer aqui, ó. Suponhamos que aqui nesse momento foi reconhecida a ilegalidade da licitação e a partir desse momento então nós vamos desconstituir todos os efeitos para trás, porque o efeito é ex tunc. Mas quem deu causa à nulidade da licitação? Foi a administração pública, foi o gestor público, e o particular não teve culpa. Só que o particular, para executar um contrato, ele já está no campo lá trabalhando, no campo de obra, digamos assim, né? O operário lá já botou as máquinas, fundação, etc. Ele está tendo prejuízo. E aí vem o parágrafo único e diz o seguinte: mesmo que ocorra a anulação do contrato administrativo, nascerá o direito de indenização para o particular, desde que o particular tenha agido com boa-fé. Então, nesse caso, caberá um direito de indenização ao particular, por força do parágrafo único do artigo 59, desde que o particular tenha agido de boa-fé. Se você olhar a redação do artigo 49, diz o seguinte: haverá anulação sem direito à indenização. O caput do artigo 59 diz: haverá anulação do contrato sem direito à indenização, salvo na hipótese do parágrafo único, que é isso que eu estou falando para vocês. Então, cuidado, mesmo que aqui no contrato nós tenhamos a anulação, poderemos ter um direito de indenização de um ato ilegal. Isso cai aos montes em provas de concurso. Mas pensa cair bastante, tá? Direito de indenização do artigo 59, parágrafo único. Já que eu estou falando de anulação, vamos falar então de revogação do ato administrativo. Quando é que eu posso revogar uma licitação? Revogação eu já sei que é revogação de ato válido. Quando é que eu posso revogar? Eu também já sei que revogação é quando não for mais conveniente ou oportuno. Então já matei a charada. Eu posso revogar uma licitação que está em andamento? Sim. Quando? Quando houver demonstrado interesse público, olha só, demonstrado interesse público e houver uma justificativa de fato superveniente. Vamos anotar isso aqui é importante, olha só. De fato superveniente a quem? A abertura do edital de licitação. Então aqui está a licitação, a abertura da licitação. Olha só, aqui está a abertura da licitação. O fato tem que ser superveniente. Ele abriu a licitação, quando ele abriu ele tinha condições de manter a licitação. Ele tinha interesse público em ter a licitação. Mas por fato superveniente não é mais oportuno e não é mais conveniente. E aí nesse caso ele pode anular o processo, anular não, vamos corrigir, ele pode revogar a licitação por conveniência e oportunidade. Só que o efeito da revogação, olha só, o efeito da revogação é impedir que a licitação termine e chegue até a assinatura de um contrato. Portanto, olha só, o efeito da revogação é impedir que o contrato seja assinado e que a licitação continue. Portanto, o efeito ex nunc, de nunca voltar para trás e desconstituir o efeito para frente, que é o que acontece aqui. Então, o reconhecimento da revogação da licitação impede que a licitação termine com a adjudicação e, obviamente, com a assinatura do contrato. Pergunto para vocês, gostaram da live de hoje? Peguei ato administrativo, joguei dentro da licitação e contratos? Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. É com muito prazer que eu venho aqui falar para vocês esses assuntos
tão peculiares. E agora, então, eu também quero ouvi-los, porque não adianta eu só falar de um lado, eu também não quero ficar só escrevendo no computador, dessa vez eu quero vê-los. Então eu vou só tomar um gole d'água, a gente vai encerrar a nossa live agora, eu vou para a minha sala, junto com a minha equipe, e nós vamos abrir o nosso canal de videoconferência, os 20 primeiros que entrarem lá, que obedecerem o procedimento ali normal de acesso, que conseguirem entrar, nós vamos bater um papo legal aí durante quase 1 hora sobre o concurso, sobre as suas necessidades, sobre as suas dúvidas, sobre o que você achou dessa live. Eu quero escutar o que você tem para me dizer. Eu estou aqui de coração aberto para saber exatamente qual a sua necessidade, beleza? Então, muito obrigado para aqueles que vão ficar aqui, que não vão seguir na parte da videoconferência. Muito obrigado àqueles que estão assistindo depois, né, esse vídeo na parte do YouTube. Deixe seus comentários, aí teria um prazer enorme em comentar essas dúvidas de vocês. Para quem não conhece, eu tenho a plataforma direitoparaconcurso.com.br. Toda semana eu venho postando novas aulas lá, são novos módulos em que você pode adquirir, digamos assim, somente os módulos de licitação, contratos, atos administrativos, responsabilidade civil do Estado, de forma bem customizada, exatamente para atender a demanda dos nossos concurseiros que precisam muito superar os seus limites para chegar à tão sonhada aprovação em concurso. Beleza? Então aguardo vocês lá dentro agora do nosso sistema de videoconferência. Um beijo no coração e até a próxima. Pode encerrar.